Olá, seja muito bem-vindo a mais este vídeo. Eu sou Adolfo Clair e no vídeo de hoje eu quero estar conversando com vocês acerca de um tema bem interessante, que é crítica textual não é time de futebol. Então, se inscreva nesse canal, assine as notificações. Na descrição você encontrará meu curso de grego e também um bacharel em teologia. E vamos a mais um vídeo. Peço que você também se torne membro do canal, mas lá. E uma coisa que me chama muita atenção em grande parte das pessoas que não acabam estudando crítica textual como deveria ser estudado, é que elas acabam tratando o assunto da crítica textual, que é a reconstrução do texto do Novo Testamento, e do Antigo também, mas eu falo aqui mais do Novo, como se fosse time de futebol. Ai, eu sou eclético, né? Eu defendo o texto crítico. Ai, eu sou receptus. Ai, eu sou majoritário. Ah, porque isso? Ah, porque aquilo? Ah, calma, gente, calma. Se a gente vai falar de crítica textual é uma ciência, não é um time de futebol. Se crítica textual é uma ciência, nós temos que ter critérios básicos para lidar com ela. Sociologia é uma ciência, filosofia é uma ciência, língua portuguesa é uma ciência, matemática é uma ciência, entende? Matemática é uma ciência. É uma língua também, né? Mas é uma linguagem matemática, mas também tecnicamente é uma ciência. A crítica textual também é uma ciência que tem critérios a serem seguidos. A pergunta é: você se identifica com qual critério? Ah, eu me identifico mais com o ecletismo. Ah, eu me identifico mais com o majoritário. Ah, eu me identifico mais com a galera que defende o texto recebido. Ok. Quais são os critérios bases que lhe fazem ter essa escolha? Ponto. Quais são? Porque às vezes o cara ele vai defender um ponto de vista. Como que eu posso dizer? Por exemplo, o cara que não crê na Trindade. Olha os absurdos. Veja, que crença é uma coisa. Critério de reconstrução textual é outra coisa. Critério de reconstrução textual é outra coisa. Crença é uma coisa. Crença, Trindade é uma discussão da teologia sistemática. Então, teologia sistemática, aí dentro dos pais da igreja, construção, história da igreja. Então, é esse assunto da crítica, Trindade. Na crítica textual, você não pode ter isso. Então, o que acontece? Eu já vi absurdos de pessoas que não defendem a Trindade, que são antitrintárias ou discordam da Trindade. E aí eles chegam e afirmam que Mateus 28:19 não consta nos manuscritos originais. Ah, porque não consta nos textos gregos. Ah, porque não consta nos manuscritos originais. Tipo, aí você olha pro cara, você fala, tá, qual a evidência disso? Ah, é porque eu não creio na Trindade. Primeiro, a primeira coisa que fica evidente é isso. Segunda coisa, porque Eusébio de Cesareia, historiador do século IV, disse que como essa passagem foi adicionada batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, né, que a parte que não consta é batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, não está nos originais. Por quê? Porque Eusébio de Cesareia disse. Ok, Eusébio de Cesareia é do século IV, é um pai da igreja do século IV, um grande historiador, realmente escreveu história eclesiástica. Só que quando você vai para a história, você vai ter autores mais antigos, pais da igreja mais antigos, que mencionam e citam Mateus 28:19 de maneira completa. Você vai ter documentos mais antigos que citam Mateus 28:19 de maneira completa, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Então essa não é uma discussão de doutrina. Você tentar arrancar um texto bíblico por causa da questão doutrinária é um erro. Então veja, é um erro metodológico. A mesma coisa os trinitarianos chegam a cometer. Por quê? Eu creio na Trindade, então a coma joanina, da maneira completa, ela é autêntica. Tá. Porém, entretanto, vamos lá. Ela é autêntica porque ela defende um texto que está deixando margem para a questão trinitária? A Trindade é verdade, então esse texto só pode ser verdade. Porém, quando você vai para a evidência manuscritológica,
Você só encontra a Coma Joanina batizando em nome... porque os três são um, né? O que são três que identificam um, o Pai, o Filho, o Espírito e tal. Como a gente conhece no texto Receptus, você quase não tem manuscritos gregos. Você não tem manuscritos gregos que tragam essa leitura. Você tem lá 2 ou 3 manuscritos, mas eles vão ser do século XVI. Eles são posteriores ao lançamento do texto Receptus. Outro detalhe, manuscritos antigos e a grande maioria dos manuscritos não trazem da maneira completa. E quando você vai para a variante em si, você tem pais da igreja do século IV, antigos mencionando, você tem a Vulgata trazendo a leitura, só que quando você sai da tradição latina, você não tem evidência dela. Então, nos manuscritos gregos são prioridade, não tem. Versões antigas você não tem, né, como siríaco e tal. E dentro da própria, dentro da própria tradição latina, você tem variação em como a Coma ela é citada. É só você pegar uma Vulgata Latina de capa verde, você vai ver que dentro da Vulgata você tem variação. Se você pegar no aparato crítico da quinta edição revisada, você vai ver variações na citação dos pais da igreja. Então, pergunto, qual é a Coma Joanina verdadeira? É o Jerônimo? É o Santo Agostinho? Quem tem a leitura verdadeira? Qual é a Coma Joanina verdadeira? Se cada um citou de um jeito. Então, aí, e não temos evidência dela na grande maioria dos manuscritos gregos. Então, minha pergunta, ou até nos mais antigos também, minha pergunta, qual é o critério utilizado para a defesa desse texto? É doutrinária? Não, doutrinária não dá, porque senão a gente vai colocar doutrina no texto e a gente vai começar a recortar o texto bíblico e a gente vai cometer o mesmo erro que Marcião cometeu. Vamos cometer o mesmo erro que esses antitrinitarianos estão tentando fazer. Por quê? Porque questão doutrinária não é usar o ponto doutrinário como referência para dizer o que está na Bíblia é perigoso, porque senão você vai arrancar partes da Bíblia. Simples assim. Então, a crítica textual tem que ficar bem longe. É por isso que eu disse, crítica textual não é time de futebol. Não é time de futebol, não é briga de futebol. Não pode ser. Só que quando a gente reduz a discussão, a gente incorre a este erro. Veja que eu gastei boa parte do tempo para falar de duas variantes, né, de dois textos que são muito questionados, né, muito abordados. Mateus 28:19, que está no texto claramente, e que eu particularmente, para mim, não diz nada sobre a questão doutrinária, trinitariana, mas tem antitrinitariano que insiste nisso. E, os caras estão cometendo um erro. E, por outro lado, você vai ter uma outra leitura que é uma leitura trinitariana, mas que não é autêntica, ao meu ver, ao que eu já pesquisei, ao que eu já olhei de evidência manuscritológica. Então, nós temos que estar atentos ao que a gente tem de evidência histórica, manuscritológica, né, e não com tanto interesse teológico. Se você for para a crítica textual com interesse teológico, você vai inserir coisas no texto, você vai remover coisas do texto. Por quê? Porque você está preso à questão doutrinária. Entende? Eu não estou dizendo assim, que eu sou isento, doutrinariamente falando, não estou dizendo isso. Mas quando a gente vai tratar de crítica textual, o seu referencial tem que ser voltado para a metodologia de crítica textual e não teológica. Se você é um apologista, se você é um apologistão aí, que gosta de ficar debatendo doutrina, deixa a crítica textual para outra pessoa. Deixa. Também quem gosta muito de pesquisar manuscritos, essas coisas, não fica brigando com os outros na internet ou no WhatsApp acerca de o que está e o que não está por questão doutrinária. Não. É que às vezes os caras ficam brigando lá e às vezes chamam alguém para tentar explicar, só que aí acaba sendo confundido com algum apologista qualquer. Então, a minha preocupação é essa. Não porque o tal texto ele reduz a cristandade. Mas peraí, qual é o referencial teórico? Vamos usar argumentos, princípios metodológicos. Vamos tentar entender como é que se comporta, qual que é o referencial de escolha, os pontos para a reconstrução do texto. Vamos fazer isso? Vamos fazer isso?
Por exemplo, eu posso não concordar com o ecletismo, porém, os ecléticos, os críticos textuais ecléticos fazem boas obras. Uma delas é a Quinta Edição Revisada do Novo Testamento. Pô, baita obra que todo mundo tem que ter. E eu não concordo com o método aplicado aqui. Mas a evidência me ajuda muito. Tanto que, para mim, esse aqui é o melhor Novo Testamento grego já publicado assim, no tocante para fazer crítica textual. E necessariamente é isso. Ah, mas eu não concordo. Concordo, mas discordo, né? Igual o Monark. Concordo, mas discordo. Sabe? Então, assim, temos que parar com isso. Temos não, né? As pessoas, né? Porque eu já há muito tempo eu já venho falando isso, venho insistindo nisso, de que não devemos ficar de briguinha. Ah, porque eu sou defensor do texto recebido. Teve uma pessoa que eu falei para ela assim, ó, indiquei para ela o interlinear majoritário. Ela chegou para ela, eu não vou comprar porque eu não sou majoritário. Eu falei, meu, não é porque você é majoritário. Essa obra ela tem 2 aparatos críticos, ela tem um baita interlinear, ela tem uma baita ajuda referencial para você que está iniciando seu estudo de grego. Você não precisa concordar com o texto em si. É só ler o texto, é só se beneficiar da evidência que esse manuscrito, a evidência que esse texto grego traz para você desse material. As pessoas elas vão, não, eu não quero, eu não vou ter um texto receptus aqui, porque eu não sou defensor do texto receptus e são tudo um bando de extremistas. Calma aí, calma lá. Lutero leu a Bíblia via texto receptus. João Ferreira de Almeida traduziu a Bíblia dele via texto receptus. Sabe? Boa parte dos teólogos do século passado basearam seus estudos em cima do texto grego chamado receptus, de traduções baseadas em cima do texto receptus. Então vamos mais com calma e com mais sinceridade, com mais humildade, e vamos ter respeito. Respeito aos ecléticos, respeito aos que defendem o texto recebido, respeito àqueles que defendem o texto majoritário, porque isso não é uma discussão de futebol, é uma discussão para saber mais precisamente, qual é o texto original do Novo Testamento. Hoje tem outros textos gregos também, Família 35 do Burke Kerrig, o qual eu tenho o prazer de entrevistar aqui todo primeira sexta-feira do mês, sabe? Então, o que acontece? É uma área de estudo, comparação de manuscrito, tem que conhecer grego, tem que conhecer latim, tem que conhecer siríaco, tem que conhecer um pouco da história. E não ficar com briguinha de internet. Porque eu percebo que boa parte das pessoas que vão querer discutir e defender são pessoas que não conhecem. Por exemplo, você vê eu utilizando o termo eclético aqui, não crítico. Você fala, mas por que você utiliza o termo eclético para se referir à Quinta Edição Revisada e Nestlé Aland e os outros utilizam texto crítico? Porque, cara, se você olhar, analisar profundamente, se você for mais um pouquinho a fundo da crítica textual, o que é um texto crítico? É um texto que é utilizado 2 ou 3 manuscritos e é comparado e é feita uma análise, uma crítica em cima dele e é construído o texto. Ok, isso é um texto crítico. Beleza? Beleza? Isso é um texto crítico. Então o Nestlé Aland é um texto crítico? Sim. Quinta Edição Revisada é um texto crítico? Sim. Só que texto majoritário também é um texto crítico. Texto recebido também é um texto crítico. Então, utilizar o termo texto crítico para um texto que ele foi impresso com base em vários manuscritos, texto recebido meia dúzia, majoritário 5.500, texto eclético, vamos por aí uns 8, 9 manuscritos, são textos críticos. Então, utilizar o termo crítico para se referir apenas ao texto eclético pode gerar alguma confusão. Por quê? Porque todos os textos do Novo Testamento impressos até hoje são críticos, essencialmente. Maior ou menor grau são críticos. Porque foi feita uma crítica, foi feita uma escolha. Entende? Alguns aí vão sair escandalizados desse vídeo. Mas é o que eu tenho falado desde 2017. E aí eu tô aqui 5 anos depois ainda comentando sobre isso. E tem gente que não aprendeu. Né? Ou pessoas que não tiveram ainda acesso a esse conteúdo aqui. E é nesse momento que eu peço para você que assiste esse vídeo, compartilhe, comente. Não gosto de ficar pedindo like aqui, mas deixa o like. Né? Compartilha nas redes sociais, compartilha nos grupos. Dá uma força. Se torna membro do canal para aprender. Porque isso é uma ciência. Crítica textual é uma ciência. Não é briga de futebol. Crítica textual não é briga de futebol. Eu fui me arriscar a querer estudar crítica textual do Antigo Testamento. Eu desisti. Falei, não, mano, isso aqui não é para mim, porque exige muito do que
do que eu não quero fazer agora, entende? Então não é uma questão, aí você vai ver nego querendo discutir crítica textual do Antigo Testamento, sendo que é um bagulho que pelo menos 15 anos de vida, a vida do cara, o cara vai ter que dedicar para estudar, para começar a falar da crítica textual do Antigo Testamento. Entende? Não. O bagulho é louco. O bagulho é louco. E aí eu tô só me referindo a do Novo Testamento aqui. Entende? Então, essa é a cautela. Acho que é a humildade que nós temos que chegar no assunto, para esse assunto. Eu acho que é um tema muito complexo. Crítica textual do Novo Testamento. Cansativo. Né? E assim, talvez não traga tantas grandes descobertas. Não é um assunto que traga tantas descobertas. Mas que precisa ser conhecido e analisado por pessoas e olhado com certa maturidade. Entende? Eu, cara, graças a Deus eu consigo dialogar com o cara tanto da extrema esquerda nesse assunto, quanto o cara da extrema direita, né? Desde o cara mais liberal eu consigo conversar até com o cara mais extremista, né? Mais fundamentalista, e eu não tenho problema nenhum. Né? Ah, então você é um isentão. Não, cara, eu tenho minha posição, eu creio na Bíblia, eu creio que a Bíblia foi inspirada por Deus, mas a gente tem que se esforçar para buscar entender a questão, a história, o desenvolvimento, amadurecer, ver o que faz sentido, o que não faz, o que pode ser defendido, o que não pode, e assim construirmos bons argumentos para nossa posição. E não simplesmente, é baseado no texto eclético e vamos rejeitar. É baseado no texto recebido e vamos rejeitar. As duas vertentes estão erradas porque a minha é a correta. Vamos com calma, vamos com humildade, bichão. É assim. Um abraço, Deus abençoe vocês e fui. Se tornem membros no canal e deixem seus comentários.